287. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Amém. Vamos louvar o Senhor com o hino 287. Bondoso amigo. Graças a Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar contigo um culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo e vida e no futuro nele podemos alcançar. Amém? Graças a Deus. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Graças a Deus, que Deus continue nos abençoando, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Toda a Ele, toda a honra, toda a glória, hoje e para sempre. Amém. Graças a Deus.
Nós vamos já deixar as escrituras prontas para entrarmos nela, amém? Nós vamos ler João 16. Graças a Deus. Contrário, né? Vamos ficar de pé? Graças a Deus. Vamos ver no versículo 6 a seguir. Não, 7. 7 e 8, versículo 7 e 8. Amém? Todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Bondoso Deus, Pai Celestial, Senhor, somos totalmente dependentes de Ti, ó Deus. Dependente da Sua palavra, Senhor. Pobre aqueles que acham que não dependem da palavra do Senhor, ó Deus. E feliz é aqueles que recebem, ó Pai. Peço por essa pequena igrejinha, peço pelos seus filhos nesse momento. Peço por aqueles, ó Pai, que estão no trabalho nesse momento. Que o Senhor possa entrar com livramento sobre a vida de cada um deles. E peço a Deus, por cada filho e filha do Senhor, que amam a Sua palavra, Senhor, e que vivem por ela, Senhor. Abençoe a cada um, Deus. Pai Santo, a palavra não é do homem, a palavra é do Senhor, ó Deus. Então é o Senhor que vai direcionar a palavra a cada um de seus filhos, ó Pai. Pedimos perdão de nossas fraquezas, nossas falhas. Entregamos, ó Pai, tudo em Tuas mãos, no precioso nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar. Graças damos ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Amados, muitas vezes a gente tem batido nessa tecla sobre o pecado, porque o pecado ele é o maior mal que tem entrado no meio da igreja, no meio dos chamados filhos de Deus. Então, se existe algo que separa o homem do pecado, Deus do homem, isso é o pecado. E o pecado, ele é morte, é a separação de Deus, incredulidade. Então, Deus tem enviado o Senhor para cada um de nós, né? Um homem, um justo para os injustos, um digno para os indignos. Porque até então, antes de conhecer a palavra, antes de se entregar à palavra, você era indigno. Mas quando você recebe a palavra e você é obediente a ela, essa dignidade passa a estar em você agora. Tá bem? Então nós não somos medidos pelo nosso dia a dia, pelo que as pessoas veem sobre a nossa vida. É pelo que Deus tem visto e feito através de nós. E somos vistos por Deus através do sangue de Jesus. Amém? Então existe um mal na igreja, na humanidade, chamado pecado. Um câncer chamado pecado.
E falando sobre essa doença, quando você vai ao médico, aquele médico, você vai com sintomas, você não sabe até então o que você tem. Você não tem a mínima ideia. E antes que aquele médico ele possa encaminhar você, possa medicar você, primeiro ele vai pedir um exame sobre aquilo, vários tipos de exame, ou até mesmo uma biópsia, acho que é isso o nome, né? Para ver o grau daquela enfermidade. E quando é detectado que você tem realmente essa doença, aí o médico ele vai poder medicar você, dar para você o medicamento correto para combater aquela doença que está no seu corpo. Tudo bem até aí, né? Bem. E da mesma forma, é um pastor de uma igreja. Deus, ele é o médico dos médicos. Mas o pastor, ele está ali na igreja, através do Espírito Santo, para detectar essa doença, para medicar esse pecado. Então, da mesma forma que o médico ele vai dar o medicamento correto, quando ele descobre aquela doença, um líder de uma igreja, um pastor, ele tem que estar nas mãos do grande médico que é Deus. Deus tem que estar nele para poder pregar contra o pecado, para a igreja conhecer o pecado, para que o pecado possa ser liberto daquela pessoa. Está entendendo? Então só vai medicar uma pessoa com um câncer, com uma doença terminal, uma pessoa que se especializou naquilo, que estudou sobre aquilo, que se formou sobre aquilo. Estão entendendo isso, né? E só vai tirar o pecado da igreja, é Deus que faz, já foi feito. Mas a igreja só vai entender o pecado que ela está, se o pastor daquela igreja saber o que é pecado. Como que um pastor vai pregar contra o pecado, se ele não sabe o que é o pecado? Está vivendo em pecado e não sabe o que é o pecado. Amém? Então Jesus está nos dizendo aqui, voltando onde nós estávamos lendo, porque o pecado é para você sair da igreja. A igreja não pode, a noiva não pode estar em pecado. A igreja não pode estar em pecado. Então Jesus ele preparou a igreja. Aqui onde nós lemos, eu vou ler aqui o versículo 5. Jesus disse: e agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vai? Por que eles não perguntaram para Jesus para onde Jesus ia? Aqui no versículo 6 está escrito: antes porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Então Jesus tinha dito todas essas coisas para eles. Por isso que eles não ficaram questionando para onde Jesus ia. Estão entendendo isso? Então nós hoje, como filhos de Deus, você sabe para onde Jesus foi, aonde Jesus está. Jesus já estava dizendo que eles não questionaram isso. E no versículo 7, Jesus disse: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá a vós.
Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Amém? Amém. Então Jesus estava conversando, estou conversando com vocês o que Jesus estava conversando com a igreja. Então vocês observam que a igreja já sabia para onde Jesus foi. E Jesus disse: olha, eu sempre tenho dito a verdade, todavia eu digo a verdade para vocês. Porque convém que eu vá. Porque as pessoas, eles não queriam que Jesus morresse. No entendimento deles, eles queriam que Jesus ficasse. E Jesus diz: convém que eu vá. Eu preciso ir. Vocês querem ter o Espírito Santo? Amém? Eu creio que vocês têm. Então, mas só que se Jesus não tivesse ido, o Espírito Santo não podia vir. Aí ele estava passando isso para a igreja aqui, ó. Convém que eu vá. Porque se eu não for, entende bem essa conversa de Jesus aqui. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Com quem Jesus estava conversando? Com a igreja. Ele estava conversando com os seguidores dele. Ele estava conversando com os discípulos. E Jesus estava falando para a igreja. Isso aqui é importante as pessoas saberem. Ele diz: se eu não for igreja, se eu não for meus seguidores, o Consolador não virá para vocês. Jesus está dizendo isso para eles. E está da mesma forma na versão King James também, na versão Rei Tiago. O Consolador não vai vir para vocês, não virá a vós. Então Jesus estava dizendo aqui, ó, o Consolador, ele não vai vir para o mundo. Ele só vai vir para aqueles que entenderam a mensagem de Jesus. É isso que Jesus está passando para a igreja. Agora, muitas pessoas na igreja, elas vão estar andando sem o Consolador, porque não entenderam as palavras de Jesus. Está entendendo? Jesus está dizendo para aqueles que entenderam: se eu não for, o Consolador não vai vir para vocês. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. Essa é a certeza que a igreja tinha. E o versículo 8, ele diz: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. São três coisas que é feito: do pecado, da justiça e do juízo. Agora, isso aqui não é para a igreja, porque Jesus está dizendo que o Consolador ia vir para a igreja. Ele virá para vocês, ele virá a vós. E quando ele vier, ele vai convencer o mundo, porque você já está convencido. Está entendendo isso? O povo de Deus já está convencido. Então o Consolador vai descer para convencer as pessoas que não foram convencidas. Agora, de que forma que ele vai convencer essas pessoas? Não é tremendo essas coisas, gente? Por mais simples que seja. De que forma que ele vai convencer as pessoas? Através do povo que ele falou que o Espírito Santo viria para eles. Se eu não for, o Consolador não vai vir para vocês. Eles estavam para a igreja. Você observa que com a saída de Jesus, os discípulos continuaram a pregação, porque o Consolador já tinha descido. Você só pode pregar se o Consolador estiver em você. Você não pode julgar uma pessoa, a carne da pessoa. Você está enxergando a matéria, mas você não sabe quem é que está falando através dela. Então o Consolador veio para eles, e depois que o Consolador veio para eles, o mundo podia ser julgado. Podia ser julgado do pecado, seria convencido do pecado, da justiça e do juízo. Isso é para o mundo, não é para os filhos de Deus. Os filhos de Deus já foram convencidos. Então, por mais que a pessoa às vezes está na igreja, em determinadas igrejas aí, você vai ver que as pessoas elas estão com o pé no mundo ainda.
Porque o mundo que ela vive ainda não foi convencido. Por isso que ele está lá, por isso que ela está lá. Por isso que participam dessas coisas. Versículo 9 ele diz, do pecado, porque são 3 coisas, né? Então vai começar o mundo do pecado. Ele diz, do pecado porque não crê em mim. Não crer em Jesus é pecado. Então a pessoa que não crê em Jesus, ela está em pecado. Uma pessoa que não crê em Jesus, ela não pode continuar falando que é cristã. Quando a palavra é pregada, você pega toda ela. Quando você crê, você ouve toda a palavra de Deus, dá um amém a ela. O amém significa assim seja. E da justiça, porque eu vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Satanás já foi julgado. Esses espíritos já foi julgado. Então você está aqui na terra sabendo que todas essas coisas já foi feita por você. Todo o livramento que Deus tinha para dar para você veio através de Jesus. Então o mundo tem que ser convencido do pecado. Sem o pecado você não faz eco da palavra de Deus. Vocês lembram do culto que nós tivemos, onde eu disse que a palavra está na noiva? Que não fui eu, foi o profeta que nos disse isso. Agora, se você observar o que o William Branham disse, quando ele citava, a palavra está na noiva, a palavra está na noiva, ele está dizendo a mesma coisa que Jesus falou. Porque olha o que Jesus disse assim, ó, e quando ele vier, antes disso, né? Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. O que é o Consolador? É a palavra. O que é o Consolador? É o Espírito Santo. E Jesus estava dizendo para os discípulos, para a igreja dele, se eu não for, o Consolador não vem para vocês. Se eu não for, vocês não vão fazer eco da palavra. A palavra não estará em vocês. E agora o William Branham está dizendo a mesma coisa que Jesus disse em outras palavras, quando ele disse, a palavra está na noiva. Ele disse, vou contar um segredo para vocês. A palavra está na noiva. É a mesma coisa que Jesus tinha falado, só com palavras diferentes. Amém? Amém. Então você tem que se alegrar a Deus, por mais que você se sinta sozinho, que a palavra está em você. Deus não tem nos abandonado. Amém? Amém. Tremendo isso. Em João 1:29, João 1:29, está escrito: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? Então o Cordeiro, ele tira o pecado do mundo. Então depois que esse pecado é tirado, onde você leu, né? Que o Espírito Santo podia descer. Depois que o pecado foi tirado, o Espírito Santo viria para convencer as pessoas do pecado. Amém? Tira o pecado do mundo. Gente, é importante nós sabermos que o pecado foi tirado. Mas só quem recebe, lembra que nós começamos falando entre o médico, ele precisa saber o sintoma, a doença que você tem, para passar a medicação correta. Não é isso? Um pastor revelado precisa saber o que é pecado para passar a medicação correta para a igreja. Tudo bem até aí, né? Então, o Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado do mundo.
Agora, ele tirou o pecado do mundo. Agora, se a pessoa não tem a revelação do pecado, agora o pecado só pode sair da sua vida pela revelação. O mundo vai continuar no pecado. Mas ele não tirou o pecado do mundo? Sim. Mas somente aqueles que receberam a revelação do que é o pecado. O mundo continua, as pessoas continuam no pecado porque elas não têm a revelação. Isso foram para todas as pessoas, mas só os que atingem a revelação, que foram instruídos pela palavra de Deus, que foram diagnosticados e recebem a cura. Amém? Graças a Deus. O profeta, ele tem nos ajudado tanto, tem batido tanto nessa tecla, quando ele disse: pecado é incredulidade. Quando você não crê na palavra de Deus, você já está em pecado. É incredulidade. Agora, veja bem, Jesus, ele disse: eu creio na palavra. Quem de vós pode me acusar de pecado? Também em João, capítulo 8, se quiser só acompanhar, capítulo 8, já no versículo 46, por que a gente fala sobre pecado? Eu tenho tocado muito nesse assunto no decorrer do tempo, em alguns cultos. Por quê? Porque o pecado, ele é o câncer que está na igreja. Ele é o câncer, porque a pessoa pensa que ela não tem pecado porque ela crê na mensagem. Não, ela não crê. Ela crê numa mensagem formada na cabeça dela. Você tem que entender como é a palavra de Deus. Então Jesus estava falando para as pessoas aqui que vieram através de Moisés. Essas pessoas que estavam aonde Jesus estava são as pessoas que vieram, são a linhagem das pessoas que vieram através do Mar Vermelho, que atravessaram o Mar Vermelho, chegaram até a terra, que era a terra prometida. Estão entendendo isso? Então são para essas pessoas que ele estava falando. Então em João 8,46, já no 45, Jesus diz assim para essas pessoas: porque vos digo a verdade, não me credes. Eles não criam em Jesus, porque Jesus estava dizendo a verdade para eles. Mas por que eles não podiam crer? Por causa do pecado. Quem dentre vós, ou do meio de vocês, me convence de pecado? Ninguém podia dizer que Jesus tinha pecado. Gente, da mesma forma que era Jesus, somos nós. Se Jesus não tinha pecado, você tem que entender por quê. Mas por que ele não tinha pecado? Ele disse: se vos digo a verdade, por que não credes? Então Jesus estava dizendo a verdade para aquelas pessoas. Ele estava dizendo a palavra de Deus para as pessoas. Então você não tem pecado, presta atenção nisso. Você não tem pecado quando você repete a mesma coisa que Jesus repetiu. Se vos digo a verdade, por que não credes? Mas Jesus dizia a verdade, mas de onde vinha a verdade que Jesus dizia? Vocês aprenderam isso já. Porque Deus falava e Jesus repetia. Então Jesus está dizendo aqui, se vos digo a verdade, por que não credes? Por que vocês não creem? Por que vocês não têm fé no que eu estou falando? Está entendendo isso? Então era Deus mesmo que estava falando. Então, da mesma forma que Jesus repetia o que Deus estava falando, nós temos que estar do mesmo jeito. Se você não estiver do mesmo jeito, você está em pecado. Por isso que Jesus disse aqui no versículo 47, ele disse: quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Jesus está dizendo, somente os filhos de Deus, somente aqueles que pertencem a Deus, escutam ou escutarão a palavra de Deus. Então Jesus estava dizendo para essas pessoas que elas não eram de Deus.
Gente, se a palavra está sendo pregada aqui e a pessoa não está vivendo da forma que ela está ouvindo, ela não é de Deus. Ela não está escutando a palavra de Deus. Existe uma diferença grande entre ouvir e escutar. Né? Essas pessoas não estão ouvindo a palavra de Deus. Aí Jesus continua e diz: por isso vós não me escutais. Ele diz: porque não são de Deus. É dolorido, né? Então, toda a igreja, irmão, isso é toda a igreja. Aonde você imaginar que tem um tabernáculo pregando a verdade, aqueles que não estão ouvindo, não estão dando o testemunho correto, são essas pessoas que Jesus está dizendo aqui, ó. Por isso vós não escutais. O que é escutar? Por isso que vós não entende. Porque não são de Deus. Por mais que você lave o pé da pessoa na ceia, talvez você está escutando a palavra e ela não. Talvez ela está escutando a palavra e a outra não. E está um lavando o pé do outro. Por isso vós não escutais, não entendeis a palavra, não entendeis a doutrina. Cada tabernáculo tem uma doutrina. Mas por que cada tabernáculo tem uma doutrina? Porque estão ouvindo diferente. Eles não estão escutando a palavra de Deus. Por que não estão? Jesus disse: porque não sois de Deus. Não são de Deus. Então, quando você encontra um local onde a palavra de Deus está, você tem que cuidar daquilo. Você observa que quando você recebe um presente valioso, você não vai deixar em qualquer lugar. Esse aparelho mesmo, celular, você tem todas as coisas nele. Você tem conta bancária, você tem tudo nele. Você tem a sua vida, praticamente, uma forma, digamos assim, seus documentos, está tudo nele muitas vezes. Então é uma coisa valiosa que você tem. Você observa que quando você vai sair, a primeira coisa que você procura é esse aparelho. Por quê? Porque é algo valioso para você, tem algo valioso nele. Então as pessoas, elas não entenderam, elas não estão cuidando da palavra porque não tem valor para elas. Então as pessoas que não entenderam o ministério de Jesus, esses foram mais abertos. E responderam, pois, os judeus. E disseram: não dizemos nós, bem que é samaritano e que tens demônio? Chamavam Jesus endemoniado. Quando essas pessoas chamaram Jesus endemoniado, eles estavam dizendo para Jesus que o que Jesus estava ouvindo era do inferno. Que Jesus estava ouvindo era de Deus, não era de Deus. Estão entendendo isso? E era o povo da qual a palavra veio para eles. Veio para os que eram seus, e os seus não o quiseram. Então nós abraçamos essa palavra de Deus, estamos vivendo por ela, e infelizmente sabemos que a fé não é de todos, porque a Bíblia diz isso. Então o entendimento não é de todos. Eles vão chegar bem próximo, porque nós já fomos orientados pela palavra de Deus que os espíritos seriam parecidos. Muitas vezes a pessoa, elas veem assim, ó, os espíritos seriam tão parecidos, aí ela já vê a igreja do lado. Ah, está pregando a mesma coisa porque os espíritos é parecido. Não, também. Mas na verdade isso está no meio do povo de Deus. Porque Deus está falando, e vocês pensam que Satanás não deixa de influenciar as pessoas, e elas pensam que estão ouvindo de Deus, porque é quase igual. Não tem aquela ilustração que eles fazem com um anjinho e um demoninho do lado da orelha falando? Os espíritos seriam tão parecidos que enganariam. Você observa que mesmo a pessoa ouvindo, muitas vezes ela toma a decisão correta e o outro não. Se você é de Deus,
É Deus que vai dominar a sua vida. Se você é de Deus, deixa Deus agir na sua vida. Amém? As pessoas, o mundo jaz do maligno. Então nós nos manifestamos nesse mundo, não para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então Jesus, ele dizia que ele cria na palavra, porque ele falava aquilo que o Pai tinha falado através dele. Só não tem pecado, eu volto a repetir, aqueles que Deus está falando através dele. Quando o Espírito Santo vier, quando o Consolador vier, ele vai convencer o mundo do pecado, do juízo, né? Dessas coisas. Mas como ele vai converter essas pessoas? Através dos apóstolos. Como que as pessoas vão ser convertidas, vai entender o pecado hoje? Através da igreja revelada. Não tem outro caminho. Aí você vai repetir aquilo que Jesus repetiu. Aquilo que os apóstolos repetiram, porque é a mesma fé. A fé apostólica. Então você vai fazer eco da palavra. Eles, mesmo que tiraram Jesus de cena. Eles mataram, tiraram Jesus de cena, mas já era tarde demais. Já tinha outros Jesus, os apóstolos falando. Jesus se multiplicou. Está entendendo? Observa quantos Jesuses não tem hoje. Quantos Jesus não tem hoje. Quantos mensageiros da palavra pura não tem hoje. Aonde estiver alguém repetindo as palavras de Jesus, é Jesus. Você recebeu esse nome e Deus vem nesse nome para poder falar e você repetir o que Ele está falando. Porque você não tem pecado. Pecado é incredulidade, porque a pessoa não crê. Está entendendo isso? Aí Deus vem para falar através dela, ela não crê que é Deus que está falando. Ela é incrédula. Ah, vou procurar outro tabernáculo para ir. E é Deus que está falando. Ela está em pecado. Ela não pode repetir aquilo que o pastor falou. O pastor repete aquilo quando tem o Espírito Santo. Quando Deus está nele. Quando o Consolador está nele. Aí ele repete o que Deus falou. Está entendendo? E a igreja, quando ela repete aquilo que o pastor falou, ela está repetindo aquilo que Deus falou. Nós repetimos o que Jesus falou, correto? Você observa que veio de Deus para Jesus e veio de Jesus para nós. E você vai repetir aquilo que Jesus falou. Observa que quando um grande escritor, quando ele diz uma frase, né, você diz, foi fulano que falou. Ser ou não ser, você sabe quem foi que falou. Né? Então, frase desses grandes pensadores aí. Você cita o nome deles. E assim é Deus. Quando você fala a palavra, você diz, Jesus falou isso. Porque Deus falou através de Jesus. Amém? Na mensagem A Queda do Mundo, William Branham disse Jesus, quem pode provar pecado em mim? Quem pode provar que eu estou em pecado? Quem pode me acusar de pecado, incredulidade? Olha o que ele disse. Se eu não fiz tudo o que o Pai disse, se eu não fiz, então não diga aonde, então me diga aonde eu perdi isso, aonde eu errei isso, aonde eu deixei de falar isso. O William Branham está dizendo. Eu observo que Jesus está dizendo, ó, quem pode me acusar de pecado ou incredulidade? Jesus está dizendo, se eu fiz o que o Pai falou, eu não posso ser incrédulo. Gente, isso é tão bonito, tão grande para nós. Diga-me aonde fui deficiente. O profeta disse, amém. Você sabe. Pecado é incredulidade. Isso é certo. O profeta disse, nós sabemos disso. Então a igreja dele já sabia. Pecado é incredulidade. A turma pensa, não sei que tipo de coisa eles estão pensando. Se você não faz eco da palavra, se a palavra vem em você,
Uma palavra de libertação vem em você. Mas como que ela vai vir? É Deus que vai descer para falar? Não. Vai vir através de homens. Quando Deus falou aqui na terra, Ele falou através de Jesus. Corpo de carne. Quando Jesus saiu de cena, que os apóstolos entenderam a doutrina, Deus desceu neles, o Consolador veio neles, para a palavra chegar às pessoas. Eles tinham que crer através de homens. Aí você lê, tem uma passagem que fala, maldito o homem que confia no homem. Não, se fosse assim, você não podia crer em Jesus. Você tem que entender essa palavra. Você tem que entender essas coisas. Existe o Espírito Santo naquela pessoa. Então você tem que saber que não é o homem falando. Você está entendendo isso? Maldito o homem que confia no homem. Então é o homem falando? Se for o homem falando, você é um maldito por confiar nele. Agora, se é Deus falando, você é bendito, porque você creu. Pecado é incredulidade, e nós sabemos disso. Quem pode me mostrar onde eu não cumpri? Ele disse, cada palavra que o Pai disse. Cada palavra que o Pai disse que eu faria. Quem pode me apontar seu dedo para mim e dizer que isso não é, que eu não fiz isso? Qual de vós? Quem que podia fazer isso? Está entendendo, gente? Quem pode apontar o dedo para ele e dizer que ele não repetiu aquilo que Deus pediu? A igreja tem que estar no mesmo nível. A igreja tem que estar no mesmo entendimento. A igreja tem que estar no mesmo pensamento. Jesus, ele viveu para as pessoas. Eram as palavras de Deus para as pessoas. É por isso que Deus só podia agir através do Filho dele. E havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, por quê? Pelos profetas. O apóstolo Paulo disse a nós, esse mesmo Deus, a nós, ele falou através do Filho. Então, cada homem que veio depois de Jesus, ele teve que repetir aquilo que Jesus falou, porque Deus falou através do Filho. E os profetas, eles falam aquilo que Deus falou através do Filho. E você repete aquilo hoje. Você vê como que a palavra não sai da linha. Graças a Deus. Eu acredito, amados, como está só nós aqui mesmo, né? Eu vou parar com essa escritura por aqui. O propósito era levar a mentalidade das pessoas do que é pecado. Porque o ser humano, a pessoa ali está na igreja e pensa, por estar ali está sem pecado. Não é isso. Você tem que estar ecoando a palavra. Você tem que estar repetindo a palavra. Aonde estiver um pouquinho de dúvida, o Espírito Santo não pode vir. Será que é verdade? Mas o que está sendo pregado em tal lugar? Mas será que lá nos Estados Unidos eles estão pregando isso? Lá nos Estados Unidos, há muito tempo, muitos que andaram, que ouviram a mensagem limpa do profeta, estão em pecado. Muitos. E Deus deu privilégio para nós, dessa mensagem atravessar o oceano todo e chegar até nós aqui. E você tem uma visão completamente diferente de muitos que acharam que estava certo, porém estão em pecado. E pecado é incredulidade. Jesus repetiu. Por isso que ele disse, se eu não sair de cena, o Pai não pode vir. Você entendeu? Foi diferente do ministério de William Branham. Mesmo William Branham pregando a mensagem, as pessoas estavam recebendo o Espírito Santo, sendo batizada com o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito não estava em plenitude nele. O Espírito Santo não estava todo nele, mas em Jesus estava. Entende, amados? Os irmãos, eles receberam a mensagem no natural. O corpo estava limpo. Eles creram em Jesus. Creram na mensagem que eles ouviram. Agora, porque eles creram, eles não questionavam Jesus. Jesus disse, eu vou, mas vocês nem questionam,
Porque vocês já sabem para onde eu vou. Então, cada cristão que você tiver certeza que é um cristão, que o Espírito de Deus estiver nele, se a pessoa for para a sepultura hoje, você sabe onde ela está. Cada cristão hoje, ele sabe para onde ele vai. No começo, eu creio que os apóstolos tiveram problemas em entender algumas coisas. Da mesma forma que muitos de nós no começo tivemos problemas. Mas hoje a palavra ela se abriu para vocês. Da mesma forma que ela se abriu para os apóstolos lá atrás. É por isso que eles disseram para Jesus assim, ó: ah, percebemos que agora você está falando abertamente com nós. Estamos entendendo agora.